Hoje nós vamos iniciar uma nova série. E eu falei que por causa do mês de missões na Igreja Presbiteriana do Brasil, eu falaria sobre algo voltado para missões. Nós vamos começar a estudar um livro bem conhecido das crianças, mas na maioria das vezes as crianças só ouvem uma parte dessa história e não toda a história, porque essa história tem coisas mais difíceis de aprender do que a gente imagina. Não é uma historinha só de criança, né? O livro do profeta Jonas, ele é mais conhecido por ele ter sido jogado no mar, e depois o peixe engolido e vomita, e ele vai e prega e tal. Mas nós nem sempre refletimos sobre as coisas que estão por detrás da sua primeira desobediência. E o que Deus quer ensinar, não só a Jonas, mas todo o povo de toda a história. E eu gostaria de caminhar nas próximas semanas com vocês, estudando uma história conhecida, mas fazendo a gente olhar de uma ótica que talvez seja menos comum e precisamos ouvi-la, porque ela diz respeito a nós, a cada um de nós, tá? Você e eu. Então eu intitulei Jonas e o crescimento da igreja. A gente vai falar sobre como Deus opera crescimento e como muitas vezes isso desperta alguma dificuldade em nós de caminhar junto com o que Deus nos propõe. Para as crianças, ao invés de pedir para desenhar a história de Jonas, a gente pode falar disso num outro domingo, mas eu gostaria de primeiro perguntar a vocês uma coisa. Não precisa responder bem alto não, tá? Mas você vai saber. O que você não gosta de fazer que o seu pai e a sua mãe mandam você fazer? Quando ele fala assim, vai fazer isso, o que você não gosta? Você sabe uma coisa que o pai e a mãe mandam você fazer que você não gosta de fazer? Sabe? Tomar banho. Muito honesta. Então você vai fazer o seguinte, você vai desenhar o que você não gosta de fazer quando seu pai e a sua mãe mandam você fazer, tá bom? Você vai desenhar exatamente o que você não gosta de fazer, tá? Vamos lá? Cada criança vai fazer um desenho diferente. Você tem que desenhar o que você não gosta de fazer quando pai e mãe mandam. Por que eu quero que as crianças pensem nisso? Porque eu vou falar de algo hoje. Presta atenção, adultos, pais. Eu vou falar de algo hoje que você e eu estamos acostumados a ouvir e achar que é bom, mas a gente não gosta de fazer. Essa é a dureza do nosso ser. Eu não vou falar de uma coisa que você diz assim, não, pastor, acho que essa ideia é horrível. Eu vou falar de uma coisa que a maioria de vocês, tenho quase certeza, vão dizer assim, tá certo, pastor, mas eu não gosto de fazer. Eu sei que é bom, mas eu não gosto de fazer. Eu vou falar do chamado desagradável que Jonas teve e que nós também temos. Atenção, adultos. Nós gostamos de crescer. A gente gosta de crescer. Se alguém é crente em Jesus Cristo de verdade, olha só. Qualquer cristão que ama o Senhor verdadeiramente quer ver a sua igreja crescer, tanto em saúde quanto em números. A ideia é que é natural em nós que fazemos parte da igreja de Cristo, vê-la crescendo, não só numericamente, mas também qualitativamente. A gente quer ver isso. Se nós amamos o Senhor, a gente quer ouvir a palavra, crescer no entendimento da palavra, nós queremos ser mais maduros, nós queremos ser mais santos. Qualquer pessoa que ama o Senhor não quer ficar de forma estática. Se ele se contenta com isso, ele precisa começar a questionar algumas coisas. Porque o amor pelo Senhor é o desejo de crescer, de progredir na caminhada cristã. É normal isso. Porém, até esse sentimento pode não ser totalmente santo, pois desejamos o crescimento da igreja local desproporcionalmente mais do que a igreja universal. Deixa eu falar disso um pouquinho. O que eu quero dizer com isso? Até quando a gente quer que a igreja cresça, normalmente a gente pensa na igreja, não na igreja. Quer ver uma coisa? Um sinal claro disso? Se você ouve falar que a igreja em tal lugar está crescendo, você não se empolga tanto quanto saber que a igreja aqui está crescendo.
Se você ama a sua igreja local, e isso é normal você gostar, porque permanecer nela sem gostar só se vier mandado. Porque você está aqui voluntariamente, você tem que ter alguma disposição e desejo de estar aqui. Mas você vê a coisa florescer aqui, é muito mais empolgante do que ver florescer lá fora. Lá fora é bonito, você até faz uma oração agradecendo, mas não te incendeia tanto. Essa é uma demonstração de que você tem motivações não tão puras. Porque você ama a igreja de Cristo aqui, mais do que você ama a igreja de Cristo lá fora. E nós somos chamados para amar a igreja de Cristo, ponto. Mas nem sempre a gente equilibra nossos amores. Eu queria que você pensasse nisso. Agora atenção. Para crescer tem um custo. E a Bíblia fala do custo de crescer em áreas diferentes. Por exemplo, o custo de crescer na fé e se tornar perseverante é passar por várias provações. Tiago fala assim: tendes por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Porque a fé, quando ela é provada, ela produz perseverança. E a perseverança leva até uma vida íntegra, madura. Então imagina você orando, falando com Deus, você dizendo assim: Senhor Deus, eu tenho lutado com os meus problemas, me dá paciência. Aí Deus falou: tá bom, vou te dar uns probleminhas. Não, Senhor, eu pedi paciência. Exatamente. Todo crescimento tem um custo. Dói. As crianças às vezes dói nas juntas, assim, né? A gente também dói. O custo é alto, faz alguns titubearem quanto ao desejo original. Crescer tem um custo. E às vezes a gente balança. Esse texto de Tiago é um desses que bota medo em você antes de você orar, pedindo perseverança, pedindo que Deus fortaleça a sua fé. Senhor, aumenta a minha fé. Tá bom, meu querido? Não, Senhor, o Senhor não entendeu, deixa eu orar de novo. Não, Deus entendeu direitinho. Outro exemplo na Bíblia. O custo de crescer em santidade é ser privado das coisas que você gosta. Você fala assim: Senhor, eu quero ser mais santo. Tá bom. Então morra. Não, Senhor, eu quero curtir mais a vida. Exatamente, então morra. Paulo fala assim que quando ele conheceu a Cristo, ele perdeu todas as coisas a fim de ganhar a Cristo. E ele morreu para si, a fim de que Cristo vivesse nele. Por isso que a Bíblia fala: fazei morrer a vossa natureza terrena. A Bíblia fala de você se matar. Figuradamente, obviamente, né? Para que você tenha mais de Cristo em você e não de você em você. Como não é fácil morrer para si, tal custo faz alguns retrocederem na caminhada. Porque custa crescer. Bem, se custa crescer, então eu pergunto o seguinte: qual é o custo de crescermos numericamente na igreja? Eu digo isso, eu faço essa pergunta porque se você ama a igreja, você quer ver a nossa igreja com mais pessoas. Eu quero ver a igreja com mais pessoas. Se você ama a igreja, eu imagino que você queira ver mais pessoas aqui dentro. Mas tem um custo. Qual é o custo? Tal pergunta é importante para testar as nossas motivações. Ver se estamos alinhados com o propósito de Jesus de fazer a sua igreja crescer. Então eu gostaria de começar a pensar com você o custo de algo tão nobre. Para ver se as nossas motivações são tão nobres assim. Tá? E eu quero começar a história de Jonas trabalhando só o início do livro. Os versos 1, 2 e 3, que dizem assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: Vá depressa à grande cidade de Nínive, pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Esse é o começo de uma história memorável no Antigo Testamento, que eu acho que nos ensina, dentre outras coisas, o custo de crescer. O chamado que Deus faz para Jonas, eu vou mostrar hoje, espero que isso fique claro para você e que o Espírito de Deus faça isso reverberar no seu coração, é que é um chamado desagradável, mas que é verdadeiro, é justo e é bom. Vamos falar um pouquinho desse livro. Esse livro de Jonas que nós vamos estudar nas próximas semanas é um livro intrigante e instrutivo. É intrigante porque
Eu não conheço pessoas, pregadores da palavra, que vão para um lugar, pregam, são extremamente bem-sucedidos e ficam bravos. Prega num lugar, enche de pessoas interessadas nesse Deus, e ele fica irado. Eu não conheço pregador assim. Por isso que quando eu leio esse livro, eu coço a cabeça. Porque os pregadores que eu conheço, quando as pessoas se interessam por Deus, ele fica empolgadíssimo. Mas esse pregador não. Esse pregador não fica. Por isso que ele é intrigante. Mas ele é um livro instrutivo. Por quê? Porque ele contrasta o que Jonas foi com o que um missionário deve ser. A preocupação de Deus com o perdido versus a indiferença de Israel. Ele tem muito a instruir sobre os interesses de Deus e o desinteresse do seu povo. O que Deus paga para alcançar os perdidos e o que nós não estamos dispostos a pagar para alcançar os perdidos. E é por isso que esse livro ele é extremamente instrutivo. É bom que você saiba um pouquinho do contexto do profeta Jonas. Ele viveu durante o reinado de Jeroboão II, nesse tempo aí de 793 a 753 a.C. E ele anunciou o aumento do território e a fugaz prosperidade de Israel no reinado desse mesmo rei. Está lá em 2 Reis 14. Esse texto de 2 Reis 14 é o único outro trecho do Antigo Testamento que menciona Jonas. Além do livro dele, Jonas é mencionado só uma vez no Antigo Testamento. Jesus também menciona no Novo Testamento. Mas no Antigo, só uma outra passagem, que é essa de 2 Reis, que menciona Jonas. E ela fala que Jonas vivia no reino do norte, o reino de Israel, durante o reinado do rei Jeroboão II, e ele foi um rei bem sucedido. E o que Jonas fez? Jonas profetizou coisa boa. Jonas falou assim: você vai expandir o território. É gostoso profetizar coisa boa. É gostoso anunciar o que é bom. E Jonas anunciou o que era bom para o povo, ficou feliz da vida, esse profeta é bom. Deus vai chamá-lo para algo desagradável agora, é verdade. Para anunciar coisas não muito boas de anunciar. Mas até então, nós sabemos que ele estava num reino de grande prosperidade material. Inclusive de grande iniquidade também. O reino do norte, onde Jonas profetizava, era um reino distante de Deus. E é por isso que essa palavra de Deus, através da história de Jonas, é tão significativa para o povo de Israel. E eu estou dizendo isso porque a gente precisa aprender uma coisa. A gente precisa aprender que o livro foi escrito com um propósito. Alguém leu esse livro pela primeira vez e foi valioso para esse alguém antes de ser para nós. Para nós também é, eu vou tentar mostrar isso. Mas para quem que o livro foi escrito? Presta atenção. Olha o contexto dos leitores. Ele foi escrito principalmente para Israel, que era o povo do norte, do reino do norte. Também se aplica a Judá, mas principalmente a Israel. Porque Israel deveria aprender que Deus estava interessado em outras nações. Depois que o reino se dividiu, tanto Judá quanto Israel foram se esquecendo da ordem de Deus de ser luzeiro para as nações vizinhas. Lá em Deuteronômio 4, Deus falou que Israel deveria funcionar como um luzeiro, como um atrativo, mostrando a glória do Senhor, mas atraindo o povo para o Senhor. Trazendo o povo para junto do Senhor. Esse era o propósito de Israel. Israel tinha esquecido disso. A história de Jonas vai ser um lembrete dessa função que Israel tinha. Portanto, nas próximas semanas, a partir de hoje, nas próximas semanas, eu quero que você comece a enxergar como Jonas é parecido com Israel. Na verdade, ele é a encarnação de Israel em uma pessoa. Por isso que essa história vai mostrar as coisas do jeito que elas são. Veja só, Israel desenvolveu uma cegueira quase total de que havia sido separada não só para ter privilégios, mas para servir. Israel não deveria ser soberbo em relação a outras nações. Os israelitas haviam desenvolvido essa ideia de que eram nação separada, distinta, cheia das bênçãos de Deus, e se esqueceram de que eles tinham que servir as outras nações. Lembra que Jesus surpreende até os apóstolos, quando ele fala assim, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Ele vai e começa a lavar os pés dos discípulos. Aí eles estranham isso. Por quê? Porque para eles, Jesus é o rei deles. Se eles têm privilégios, que dirá Jesus? Mas Jesus inverte a pirâmide e começa como o servo mais baixo
de todos, porque ele entendia que a sua missão era ser luzeiro para os gentios. Inclusive, Isaías fala, luz para os gentios, se referindo ao Messias. Israel devia ter encarnado isso, e a história de Jonas vai ser um lembrete para Israel disso. Uma prova de que Jonas duas provas de que Jonas é igual a Israel é o seguinte, presta atenção nessas duas características. Primeira, não sabemos a reação final de Jonas, se ele se arrependeu ou não, depois da exortação de Deus no capítulo 4. Pois o livro não é sobre Jonas. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. A história de Jonas, ela termina assim com uma pergunta de Deus, e você fala, e a resposta? A gente vai chegar no capítulo 4, vai ficar um pouco mais claro, eu espero. Mas você gostaria de saber, e aí, Jonas entendeu a lição de Deus ou não entendeu? Não sei. Eu vou dizer mais tarde do porquê talvez a gente tenha uma conclusão para essa resposta. Mas nós não temos o relato da reação de Jonas. Ele cresceu espiritualmente, ele amadureceu? A gente não tem um registro. É possível, eu falo disso num outro domingo. Mas a gente não tem. Por quê? Porque não é sobre Jonas a história. É sobre Israel. Israel precisava entender que Jonas era o espelho dela. E começar a enxergar qual deveria ser a sua resposta em relação a essa exortação de Deus. Segunda prova curiosa acerca dessa história, é que Jonas é contemporâneo de outros dois profetas do Reino do Norte, Oséias e Amós. E ambos fazem referência a ele. A história de Jonas, principalmente Oséias. Oséias fala que, bem, não é tão claro assim, mas você percebe que algo magnificamente parecido está sendo dito. Oséias fala no capítulo 6 que o povo tem que morrer e no terceiro dia reviver para ser renovado. A única menção no Antigo Testamento de voltar no terceiro dia é Jonas. Então é muito possível que Oséias esteja se referindo ao que aconteceu com Jonas como uma lição para Israel de que ela tinha que ser renovada. Ela tinha que morrer e ao terceiro dia voltar a viver. Ela tinha que renascer, vamos dizer assim. Né? Então, essas são duas provas que mostram que Jonas é a encarnação de Israel. Então a lição vai ser para Israel. E eu vou tentar mostrar como ela vale para nós também. O livro começa assim. Veio a palavra do Senhor. Todo livro profético começa assim. E daí? Por que eu destaco que o livro começa desse jeito? Porque costumeiramente nós contamos a história de Jonas invertendo as prioridades. O Senhor é o personagem principal do livro, não Jonas. Presta atenção. Diz assim que o Senhor falou para Jonas. O Senhor tem a primeira palavra e o Senhor tem a última palavra. Ele dá o último discurso e termina o livro. Ele faz a tempestade, ele prepara o peixe, ele poupa Nínive e depois exorta o profeta. Jonas não é o personagem principal do livro. Mas a gente está acostumado a contar a história de Jonas normalmente enfatizando o profeta. Isso a gente faz para as crianças e faz para os adultos também. E se esquece do que Deus está mostrando e da atuação de Deus no decorrer de todo o livro. Então eu espero lembrar você disso, domingo após domingo, para que a gente entenda que Deus está falando certas coisas para Israel. Pouco importa Jonas. Na verdade, Jonas é aqui apenas para que a lição de Deus seja dita. E Jonas encarna o espírito de Israel para que a gente aprenda uma lição. Mas é o Senhor que é o autor das coisas que acontecem no livro. E ele nos traz uma lição importante. E o chamado dele é fundamental. Veio a palavra do Senhor. E o que ele diz? Na versão atualizada, está assim, dispõe-te e vai. Ou levanta e vai. Engraçado isso, porque dispor é um termo mal entendido no nosso contexto. Quando a gente fala assim, eu não estou muito disposto. O que você está querendo dizer? Não estou me sentindo muito bem. Você entende que disposição tem mais a ver com algo que chega até você. Mas se fosse assim, a gente nunca estaria disposto a amar o inimigo. Dispõe-te e vai não tem nada a ver com esperar que algo chegue a você. Tem a ver com levantar e fazer. Vamos, Jonas, levanta e faça. Vá até Nínive. Porque dispor-se é isso.
Não é disposição, não é algo que chega até... Não, eu não estou muito afim, que você fala. Não está muito afim, porque você acha que algo tem que chegar em você para você fazer. Não, o que tinha que chegar em você já chegou. É o Espírito Santo de Deus. Agora você tem que ir. Você tem que dispor-se a atender ao chamado de Deus. Um chamado estranho aos ouvidos de Jonas. 2 razões. O que Deus vai pedir para Jonas fazer é muito estranho. E eu queria ajudar você a entender por que é estranho. A primeira razão do porquê é estranho. Israel não fora ordenado por Deus a enviar missionários às nações. Essa é uma coisa que poucos de nós atentam para isso. A gente tem a impressão de que, às vezes acha que sempre o povo de Deus foi pregar o evangelho aos outros. Mas no Antigo Testamento a gente quase não tem menção disso. Na verdade, 2 outros profetas, Elias e Eliseu, chegaram a passar por nações estrangeiras, mas não para fazer missões no sentido clássico. E vamos plantar uma igreja lá. Não. No Antigo Testamento, todas as vezes que Deus fala de povos sendo salvos, ele sempre vem até Israel. Nunca Israel vai até eles. É uma força centrípeta, não uma força centrífuga. Isto é, eles atraem os povos. Essa é a ideia. Todas as vezes que Deus fala assim, que as nações vão conhecer o Senhor, sempre há essa atração. Vários dos profetas mostram isso. E uma demonstração de que Israel nunca fora ordenado a ir até as nações, é que você não vê Israel fazendo isso, mas você também não vê ninguém puxando a orelha de Israel por não fazer isso. Por exemplo, nenhum profeta do Antigo Testamento fala: povo de Deus, vocês têm pecado porque vocês não têm ido às outras nações e pregado o evangelho. Você não vê isso. O profeta era o instrumento de Deus para corrigir o povo dos seus pecados, para confrontar o povo quando ele estivesse no erro. Mas nenhum profeta critica o povo por não ir além barreiras, ultrapassar os limites geográficos. Portanto, Jonas é sui generis, é único, é primeiro. E é difícil ser primeiro. Esse chamado é muito estranho aos ouvidos dele. Deus não fala: dispõe-te e seja luz aqui. Ele fala: dispõe-te e vai. Saia. Isso não é fácil quando não se tem precedentes, né? ou gente que antecede essa missão. Segunda razão pela qual isso é estranho aos ouvidos de Jonas é que Nínive era o pior lugar para se pregar. Primeiro porque era a capital do Império Assírio. A Assíria era a nação o império mais temido, a nação mais temida nos dias de Jonas. Falar para pregar na capital do maior inimigo era pedir para Deus, pedir o mais difícil, né? Deus estava pedindo para ele o mais difícil. Vai pregar na capital do maior inimigo, do seu maior perigo. Vai lá e fala de mim. Essa é uma razão. Outra razão é porque não era só um inimigo, era um inimigo vil. A Assíria tem registros aos montes na história da Assíria sendo cruel para com os seus prisioneiros. O exército assírio fazia as coisas mais horrendas, mais horripilantes com os seus prisioneiros. Então eles eram conhecidos pela sua maldade. Aí Deus manda Jonas pregar para quem é mau. E a gente sabe no decorrer da história que Deus vai ser compassivo, mostrar compaixão para quem é mau. Isso é estranho para Jonas. Isso é difícil para Jonas. Mas também é difícil porque, olha só, principalmente uma mensagem de juízo. Deus fala assim: dispõe-te e vai pregar, porque o pecado de Nínive chegou até mim. E a pregação de Jonas vai ser uma pregação de juízo, de confrontar o pecado. Isso não é fácil. Não é fácil. Então, 2 razões. Primeira, porque não era um chamado comum. Segundo, porque era um chamado contrário às disposições do coração. Agora, tudo bem, isso é para Jonas. Eu queria que a gente passasse agora alguns minutos pensando no que é desconfortável para nós. Por que essa história tem algo a nos ensinar? Porque eu creio que nós também somos chamados a fazer uma coisa que é
desagradável. E que muitas vezes mostra a nossa dificuldade em atender a ordem do Senhor. Eu quero dar alguns exemplos do que é desconfortável para nós. Presta atenção. Sabemos que fomos chamados a fazer discípulos, a gente leu isso na liturgia, mas não sabemos se temos filhos na fé. Temos a coragem de chamarmos as pessoas para serem nossas imitadoras como somos de Cristo? Presta atenção. A gente sabe que tem gente aqui foi abençoada por Deus ao ouvir o Evangelho e tal. Mas quantos de nós poderiam dizer assim, ó, graças a Deus, meu filho na fé, meu filho na fé, meu filho na fé, meu filho na fé. A maioria de nós nunca participou de um parto, espiritualmente falando. Nunca. Isso deveria ser comum, mas não é. A gente não sabe traçar a genealogia da nossa família. E mais, a gente tem até dúvida se tem que fazer, porque Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós não temos coragem de falar isso para as pessoas. Olha, eu gostaria de dizer para você nesta manhã que você tem que ser meu imitador como eu sou de Cristo. A gente acha isso soberbo. Não é. Se a Bíblia ordena você e eu a fazer discípulos, então como é que você faz discípulos? Mostrando a Cristo Jesus. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas a gente não tem coragem de falar isso. Parece que a gente está tão abaixo do padrão que a gente morre de medo de chegar para alguém e falar assim, olha, eu queria que você visse como é que eu busco a Cristo e imito a Cristo todos os dias. A gente não tem coragem. Isso é tremendamente desconfortante. Primeiro porque o nosso histórico não é muito bom. Com raras exceções, nós não trouxemos à luz muitos filhos. E segundo porque a gente não tem coragem de ser aquele a quem deve ser imitado. É desconfortável para nós. Digo mais. Pessoas precisam conhecer de fato o seu pecado a fim de alcançarem a salvação. A gente sabe disso. As pessoas precisam conhecer o seu pecado, reconhecer, arrepender para que sejam salvos. Você tem sido reconhecido por expor os pecados das pessoas ao seu redor com o intuito de conduzi-las a Cristo? Será que a sua reputação é assim? Fulano sempre fala do meu pecado. Sempre fala do meu erro. Isso incomoda, é muito ruim. Eu estava ouvindo um pregador essa semana que disse assim que muitos pais erram em não disciplinar os filhos porque eles não querem que os filhos os odeiem. A gente gosta tanto de ser amado que a gente raramente expõe os erros uns dos outros. Mas foi isso que Deus pediu para Jonas. Vai para Nínive, não fala uma mensagem bonita. Fala para ela que o seu pecado chegou até mim. Jonas vai colocar uma mensagem difícil para ser colocada. Mas não é difícil só para Jonas, é difícil para você também. Você não gosta de ser conhecido como o chato, a chata. Você não gosta. Você prefere ser o gente boa. Olha, essa pessoa é gente boa. A gente não gosta de confrontar pecado. Mas Deus nos chama a trazer uma mensagem desconfortável. Vou mais longe, presta atenção nessa. Igrejas nascem mais naturalmente se um grupo sólido começa um novo trabalho. Nossa igreja nasceu assim. Nossa igreja nasceu porque, pela bondade de Deus, um grupo sólido começou um trabalho. E essa é a maneira mais natural de fazer uma igreja crescer. Mas aí vem a pergunta que você e eu não queremos ouvir. Você estaria disposto a deixar a sua igreja local a fim de participar do crescimento da igreja universal? Vamos fazer o seguinte, tá bom aqui, né? Daqui a um mês a gente racha, pode ser? Não é legal isso. Porque tá bom aqui. E quando você acha um lugar em que você gosta, você não quer arredar pé. Porque tá bom aqui. Tava bom para Jonas em Israel também. Eu não queria ir para Nínive. Eu ia fazer em Nínive. Ele estava sendo profeta lá. Estava fazendo a função. Ele estava servindo a Deus lá. Ele era profeta.
Mas eu queria que você pensasse em quão desconfortável é, mas em quão importante seria se nosso amor fosse pela Igreja Universal. Eu digo aqui, a Igreja de Cristo em todo o planeta. A ponto de dizer assim, quando chegar a hora eu topo sair, pastor. Duro, hein? Quando chegar a hora eu topo sair. Eu gosto dessa igreja, eu amo essa igreja, mas eu topo sair. Eu queria que você se enxergasse no lugar de Jonas assim, disposto a perder as coisas que você mais gosta e mais ama, por amor à igreja de Cristo Jesus. Com o interesse de fazer a igreja crescer. Eu não disse que crescer tem um custo? Pois se prepare. Se você quer ver a igreja crescer, a gente vai ter que estar disposto a pagar esse preço em algum momento. Eu queria que você pensasse nisso. Eu quero terminar colocando o que Jonas fez. Ele é o profeta fujão. Fala que ele fugiu da presença de Deus. Aí você fala assim, mas peraí, Jonas não era profeta? Não conhecia a Bíblia? Claro que conhecia. Dá para fugir da presença de Deus? Claro que não. Porque Deus é onipresente. Mas no caso de Jonas, ele sabia o que ele estava fazendo. Não é bobo. Ele queria se tornar indisponível para a missão. Olha só. Fugir da presença de Deus é impossível. Jonas sabia disso, ele queria estar indisponível para a missão. Foi para o extremo do mundo conhecido, Tarsis, provavelmente na Espanha de hoje. Para quem não tem muita noção de geografia, eu peguei um mapa, não está muito bom, mas só para ter uma noção ali. Ó. Olha para as linhas vermelhas. A bolinha de baixo é onde Jonas estava. Ele tinha que ir para Nínive, que está à direita, acima um pouquinho. Olha para onde ele foi. Dá para ter uma noção assim da proporção, né? Tá? Ele tinha que ir para a bolinha da direita lá, ele foi para a esquerda, o outro lado do Mediterrâneo. Porque ele queria sim chegar para Deus e dizer, Senhor, não está dando mais, ó, tá vendo? Estou aqui longe, difícil. Ele queria estar indisponível para a missão. Eu termino dizendo assim, por que Jonas fugia? Talvez medo pelo inimigo, devido aos atritos políticos, e certamente ódio pelo mesmo. A gente vai ver isso mais adiante. Uma discriminação espiritual. Jonas vivia e pensava como os israelitas, e não queria ser o primeiro e o único. Aí vem a minha aplicação. Assim como nós, muitas vezes, não queremos. Eu queria que você entendesse que eu estou começando a cutucar você para ser o primeiro. E um dos poucos, para na hora que chegar a hora, você falar, eu saio. Eu amo essa igreja, pastor, mas eu saio. Eu amo o amigo tal, a amiga tal, mas eu vou falar do pecado dela. Eu não sou lá muito santo, mas eu vou começar a falar para as pessoas para olharem Cristo em mim. Isso não é confortável. Mas eu queria que você entendesse que o livro de Jonas, por mais estranho que pareça, ele é mais para nós do que a gente imagina. Eu queria que a gente orasse e pedisse que Deus nos desse a coragem de sermos os primeiros, se necessário for, a pagar o preço. Feche os seus olhos. Senhor, nós queremos crescer. A verdade é que nós amamos o Senhor e nós queremos crescer. Mas nem sempre os nossos desejos e anseios por missões, por crescimento, são totalmente puros. A gente quer que as pessoas se acheguem a nós. A gente gosta disso, Senhor. É muito agradável as pessoas visitarem nossa igreja, continuarem aqui. Agora não é muito agradável a gente sair daqui e buscá-los. Isso não nos agrada. Mas nós queremos nessa manhã relembrar o anseio correto que devemos ter. Nós queremos ter disposição de ir e pregar, de sair e anunciar, de, se necessário for, deixar as coisas que a gente mais ama, a fim de sermos embaixadores de Cristo Jesus. Pai, essa não é uma tarefa fácil. É um chamado desagradável. Mas o Senhor nos chama para coisas não muito agradáveis. E o nosso pedido nessa manhã é que o Senhor nos dê força e coragem para fazer isso. Ajuda os meus irmãos e a mim, para que tenhamos essa disposição.
Oramos em nome de Cristo. Amém.